Coube-me a honra de apresentar esse seminário novo, num novo formato, né? Contando com mais 3 amigos e colegas, e agora com a entrada para membro da nossa querida Sandra Edler. Tem que anunciar isso aqui publicamente. Obrigada. Obrigada pela acolhida. É uma aquisição importantíssima. Esse seminário, na verdade, nós decidimos, em função, o título, em função da Ciranda, que esse ano vai se ocupar dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né, de 1922. E nós decidimos constituir um cartel. Então, nós somos 6, Cecília Bretas, Emília Lucindo, Sandra Edler, Cláudia Blois, e Luiz Alberto Freitas e eu. Então, por que nós vamos nos encontrar? Porque está todo mundo com uns horários muito complicados. Nós vamos nos encontrar para trabalhar as questões do cartel, né, a respeito da semana, quinzenalmente. O seminário ficou sendo quinzenal porque a gente só tem esse horário. Então, vocês vão ter que entender que a gente gostaria de manter o seminário semanal, mas não tem como. E, por outro lado, isso nos dá um fôlego para trabalharmos melhor aquilo que a gente está se dispondo a trazer para vocês. A ideia do seminário é trabalhar a semana na perspectiva dos textos freudianos que são contemporâneos à semana. Contemporâneos no sentido de antes e depois, né? Então, eu vou apresentar para vocês o que cada um vai trazer nesse seminário, que vai se estender provavelmente até a Ciranda, eu penso assim. E, se sobrar tempo, eu vou trazer o que eu mesma preparei. Se não der, fica para a próxima vez, não tem problema. Bom, a Cecília Bretas vai trabalhar o inconsciente, trazendo a força do movimento de 1922. E, para isso, ela vai articular a obra de Anita Malfatti, né, que é das primeiras a se insurgir contra a ideia clássica que era vigente aqui no país, né? E ela vai se deixar levar pelo inconsciente. Estamos falando de Anita Malfatti. É interessante porque a gente vai ver, acho que a Cláudia vai abordar o parnasianismo, né, que se insurge contra as ideias desses jovens que trazem o frescor do que se passava, é o que eu vou falar um pouco na minha apresentação de hoje, do que se passava na Europa, né? Em função da Primeira Guerra, do final da Primeira Guerra, uma mudança radical nas artes, né? Tudo o que é da ordem do futurismo. Só um minutinho, Tereza, só um minutinho. Cláudia, se mostre aí, porque você está junto com o Felipe, tem o nome do Felipe. Quem não te conhece não sabe que você é a Cláudia. Essa é a... Encontro, né? Eu sou a Cláudia. Hoje Emília Lucindo vai trazer um resumo do movimento antes, durante e depois, visando a linguagem e a estética, que é interessante porque esse movimento vai justamente romper com uma estética que visava o belo, a boa forma e tudo mais. Eu acho que é um pouco o que a Emília vai trazer aqui para nós, né? A Sandra Edler vai fazer um pequeno resumo da vida e da obra da Gilca Machado e de como ela se insere no movimento modernista. Pensar, né? A ideia é pensar a poética dessa artista, articulada com a psicanálise, e a exposição da sexualidade feminina, porque ela foi extremamente corajosa, né? De colocar suas ideias, de trazer a questão da sexualidade pela boca de uma mulher, né? Cláudia Márcia Blois
vai trabalhar poesia, e é bom que se diga que a Cláudia é uma poeta, ela escreveu um livro de poesias, ela se ocupa da poesia, e essa magia que perpassa toda a semana, né? Ela vai do parnasianismo, passando pelos pequenos poemas que enfatizam o momento lá da semana, contemplando a natureza, trazendo, então, nesse contexto, né, da contemplação da natureza e do que se aprende com a natureza, o texto do Freud, A Transitoriedade. Vai também abarcar a obra de Guilherme de Almeida, que é poeta, e de outros, né, mais contemporâneos, como Clarice Lispector, Paulo Leminski, e o próprio Manuel Bandeira e a sua poesia lírica, que é contemporâneo também a esse movimento. Né? O Luiz Alberto Freitas vai cotejar, é um especialista, nós temos aqui um especialista em Machado de Assis, vai cotejar o texto de Machado de Assis, Dom Casmurro, de 1889, com o de 1922, de Freud, o texto Alguns Mecanismos Neuróticos no Ciúme, na Paranoia e no Homossexualismo. E o que eu vou trazer hoje para vocês, junto com outros colegas que também vão apresentar aqui, esses outros colegas são a própria Cecília e a Emília, e aí na próxima apresentação do cartel, a Sandra, a Cláudia e o Luiz vão apresentar. Eu vou apresentar a perspectiva do texto de Freud, O Estranho, um Heimlich, que é de 1919, um pouquinho antes, né, da semana, e que tem a ver com a guerra, justamente, de 22, né? A dificuldade de acolher o novo no familiar. Aquele estardalhaço que acontece nessa semana, que dura, na verdade, 3 dias só, né? Como é que eu posso dizer? Vai criar um burburinho e eles vão alcançar talvez alguma coisa muito maior do que eles pretendiam. Porque, na verdade, o que eles trazem é uma espécie de despertar. Né? Então, o que vai nos interessar nesse texto estranho, né, é a gente trabalhar essa dificuldade de acolher o novo no familiar, naquilo que já está posto. Né? Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, são os dois que eu vou trabalhar, inventam com essa ideia de antropofagia. Na verdade, quem inventa é a Tarsila com o quadro Abaporu. Ele rouba dela esse significante, né? Para assimilar o novo ao já sabido, criando uma nova perspectiva estética para as artes e a literatura no Brasil, aproveitando a matéria de memória de todos os povos que compuseram a nossa identidade, porque justamente eles vão usar significantes Abaporu e outros, né, da mestiçagem da nossa identidade brasileira, e eles vão criar, na verdade, a partir disso, um movimento político e social de extrema importância. Eu queria aqui, só antes de falar rapidamente que eu gostaria de falar, deixar uma frase, né, que é dita por um crítico que agora eu não me lembro, a propósito dessa semana. Ele diz o seguinte: seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. O comentário agora não me ocorre quem foi que disse isso. Essa semana ocorre no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 22, tinha como objetivo propor uma nova estética artística para todos os campos das artes, baseadas nas vanguardas artísticas europeias. O evento contou com dança, música, recital de poesias, exposição de obras de arte, pinturas, esculturas e palestras. Inauguraram a corrente do modernismo
nas artes brasileiras, né? Mas esse não vai ser o único objetivo. Um dos principais objetivos era o rompimento com a estética da arte acadêmica, especialmente a do parnasianismo. Eu vou trazer aqui um trecho pequeno do Freud, no Estranho, que ele diz o seguinte: só raramente um psicanalista se sente impelido a pesquisar o tema da estética, mesmo quando por estética se entende não simplesmente a teoria da beleza, mas a teoria das qualidades do sentir. Com essa afirmação curiosa, Freud inicia um de seus mais importantes artigos sobre o que se passa no inconsciente, cuja mostração se efetua por suas manifestações, sendo o horror uma afetação frequente diante do sem palavras, foi um pouco o que aconteceu na semana, né? Fica-se diante do estranho surgido no seio do que é familiar. Freud faz uso do termo alemão unheimlich para nomear o texto no qual investiga esse sentimento de estranheza que acomete os indivíduos em vários momentos. Ele cita um artigo de Schelling, o grande filósofo alemão que viveu no século XIX, o esplendor de sua intelectualidade e que afirma existir na natureza um princípio criador exterior ao eu. E, como não existe consciência fora do eu, o espírito criador é, portanto, inconsciente. Isso é do Schelling, tá? Para o filósofo, há um mesmo espírito fora do homem e uma mesma natureza dentro do homem. A diferença é que o homem é consciente disso, a natureza não. Ele dirá também, tem aí uma palhinha, Cláudia, para o que você vai trabalhar no texto Transitoriedade. Ele dirá também que sujeito e objeto, homem e natureza, se tocam na experiência estética. Para ele, o espírito é Deus. E aí ele vai subdividir inconsciente na natureza, que é da ordem da necessidade, e consciente no homem, que é da ordem da liberdade. No texto de Freud, Schelling é citado várias vezes, mas o ponto interessante é o do recorte feito à afirmação de que unheimlich é o que deveria ter permanecido oculto, mas fez sua irrupção na realidade. A palavra heimlich se desenvolve, diz-nos Freud, na direção de uma ambivalência que acaba por coincidir com seu oposto, unheimlich. Daí ser este último um derivado do que é heimlich, ou seja, familiar. Nesse texto, interessa salientar as passagens onde Freud argumenta que o sentimento de estranheza surgido em sua análise do texto de Hoffmann, O Homem de Areia, deve-se ao fenômeno do duplo, tema que havia sido trabalhado anteriormente por Otto Rank. Este afirmava ser o duplo uma proteção contra a destruição do ego, uma espécie de escudo contra a morte, que eu acho que é um pouco a ideia daquele horror que se passa na audiência do público diante daquela novidade, daquela coisa absolutamente estranha que irrompe nesses 3 dias da semana, né? Freud subverte o que havia sido afirmado por Rank para dizer que, abre aspas, a invenção do duplicar como defesa contra a extinção tem sua contraparte na linguagem dos sonhos, que gosta de representar a castração pela duplicidade ou multiplicação de um símbolo genital. E embora, fecha as aspas, embora tudo isso surja no terreno do narcisismo primário, essa etapa é superada e o que aparece é a inversão desse aspecto do duplo, transformando-se na ameaça de morte. A presença do duplo pode se fazer notar mais além do narcisismo primário, na consciência como instância observadora e crítica. Eu teria outras questões para salientar nesse texto, mas, sobretudo, o que Freud fala a propósito dos afetos recalcados.
Quer dizer que alguns são de natureza assustadora e outros carregam outros afetos, produzindo o estranho. Mas eu recortei algumas passagens, já ao final do texto, que poderão ajudar na compreensão do que transcorreu nos antecedentes da famosa Semana de Arte de 22. Referindo-se ao escritor criativo, Freud nos diz que eles escolhem seu mundo de representação baseados no que lhes parece realidade, ou mesmo afastando-se da realidade completamente. São livres para manejar o desejo na direção que melhor lhes aprouver, transformando, deformando a realidade de acordo com suas fantasias e mesmo intenção de julgamento social, político, etc. Foi assim que o poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti lançou no seu manifesto ao futurismo, o qual foi publicado na primeira página do jornal Le Figaro, na edição de 20 de fevereiro de 1909, exaltando a velocidade, a guerra, o patriotismo, enfim, a anarquia, o desprezo pela mulher, isso me chocou, e o combate ao moralismo e ao feminismo. Propôs a sintonia entre arte e mundo urbano moderno, negando as concepções antigas de arte e propondo a destruição de museus, bibliotecas, academias, etc. A primeira notícia desse manifesto chegou ao Brasil pelo correspondente em Lisboa, Manuel de Souza Pinto, em março de 1909, mas só em dezembro do mesmo ano que o escritor Almáquio Diniz, no Jornal de Notícias de Salvador, pôde dizer da sua estranheza com o que leu no manifesto. Ele publica o texto sob o título de Uma Nova Escola Literária. E depois ele lança alguns escritos sobre a nova escola, condenando-a em seus excessos e aplaudindo-a nas suas inovações sensatas, que eu boto entre aspas. Mas foi mais tarde, com Oswald de Andrade, que as ideias do manifesto de Marinetti inspirou uma nova forma de se fazer versos, conclamando outros jovens a destruir a literatura do passado, liberando-se dos versos metrificados e da lógica parnasiana, tão presente nos dois antigos pilares da literatura brasileira. Quem são? Olavo Bilac e Coelho Neto, que pregavam a métrica e tudo mais, e que causaram, né, por isso, uma certa inibição inicial no Oswald de Andrade. Com esse manifesto do Marinetti, ele se sente livre para versejar, como ele dizia, do jeito que bem lhe aprovesse. Na revista que ele funda, O Pirralho, Oswald dá curso às suas ideias modernistas inspiradas no Manifesto Futurista. Já estou acabando. Já estou acabando mesmo. A frase, "Doutra vez eu trago a flauta", foi uma frase que ele escutou na meninice. A coisa da memória é muito presente, né? Que ele tinha escutado de um homem simples na infância, frente à gravação de um fonógrafo, numa festa de fazenda, que ecoou para ele ao longo de toda a sua produção literária. Essa frase, "Doutra vez eu trago a flauta", é a frase de um homem que, diante de um objeto que lhe causa profunda estranheza e estupefação, um homem simples, vai querer falar alguma coisa, não consegue, então ele diz assim, "Doutra vez eu trago a flauta". Quer dizer, em outro momento, eu me preparo para dizer alguma coisa. Esta frase ficou cantando no fundo de minha memória. Eu estou falando aqui do Oswald, ele falando. Não achei nela nenhuma graça, inicialmente. E, através de sua filosofia do malogro, senti que a vida oferecia inúmeras ocasiões como essa, em que alguém, na hora de brilhar, notava que não tinha trazido um instrumento que o colocaria numa posição fálica, né? Um instrumento de êxito. E prometia, adiando a esperança, "Outra vez eu trago a flauta". Mas, na verdade, Oswald se desfaz da flauta. E em seu poema no livro de versos Pau-Brasil,
na seção Postes da Light, apresenta em versos livres o bonde, símbolo da elétrica modernidade, que foi citada lá no Marinette, a velocidade e tudo mais. Sem rima, sem métrica, sem pontuação, esse poema faz sérias críticas sociais. A presença de advogados apressados, em contraste com o motorneiro e o carroceiro, típicos representantes das classes trabalhadoras, apresentam duas pontas da cidade que vai se aburguesando. Cito, eu acho que eu tenho que parar, né? Posso só ler isso aqui, rapidinho? Cito então, Oswald. O cavalo e a carroça estavam atravancados no trilho, e como o motorneiro se impacientasse, porque levava os advogados para os escritórios, desastravancaram o veículo. E o animal disparou, mas o lesto carroceiro trepou na boleia e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. Ele faz aqui uma clara alusão ao pouco tempo, né, da liberação dos escravos. Em 1912, Oswald não teve coragem de publicar seu poema, o primeiro, futurista, em terras brasileiras. Mas o mesmo soou diversas vezes em outros poemas, talvez numa tentativa de resgatar a flauta abandonada. Lindo, muito lindo. Muito lindo. Muito bem, toma a palavra. Antes de mais nada, Tereza, a frase é do Di Cavalcante. Di Cavalcante, exato, porque eu não tinha colocado aqui, vou botar. Outra coisa que eu queria avisar é que, apesar das nossas apresentações serem de 15 em 15 dias, excepcionalmente, semana que vem, a gente vai se apresentar novamente, porque semana passada a gente não pôde se apresentar. Então, nós teremos 2 semanas seguidas. Eu fui operada, foi isso. Aí, a partir da semana que vem, então, 15 dias depois, outra, e assim por diante. Então, vamos lá. A minha escolhida foi a Anita Malfatti, vocês vão saber por quê. Então, a gente começa com o texto do Inconsciente, que foi um sucesso naquela fase para os europeus e depois, né, para aqui os brasileiros, porque os nossos artistas todos leram Freud, é uma coisa bonita, vocês vão ver. Então, o texto do Inconsciente nos traz a força do movimento de 22, onde a insatisfação contra aquela coisa tradicional, aristocrática, vão irromper inconsciente e conscientemente nas obras artísticas. A inquietação mundial e a percepção de necessidade de mudança estavam lá. Freud nos diz que existem o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, e que a censura rigorosa exerce sua função no ponto de transição do inconsciente para o pré-consciente ou consciente. Diz também que há uma separação topográfica dos sistemas inconsciente e consciente e também a possibilidade de que uma ideia possa existir simultaneamente em 2 lugares no mecanismo mental. Na realidade, a possibilidade de que, se não estiver inibida pela censura, ela alavancará regularmente de uma posição para outra, sem perder sua localização ou registro. Ele diz que impulsos afetivos originais podem ser chamados de inconsciente. Contudo, seu afeto nunca foi inconsciente. O que aconteceu foi que a sua ideia sofreu um recalque. O núcleo do inconsciente consiste em representantes pulsionais, ou seja, carregados de desejo. Isso encantou os artistas. O sistema inconsciente, não há negação. No sistema inconsciente não há negação, não há dúvidas ou graus de certeza.
Isso é introduzido pelo trabalho da censura entre o inconsciente e o pré-consciente. E que os processos inconscientes são também intemporais, que não são programados temporalmente. E aí, principalmente aos escritores, aquele fluxo automático na escrita, aquilo pode comparecer, e aí não só o fluxo automático na escrita, como na pintura, em qualquer outro setor. Até a semana de 22, a realidade exterior, né, o que acontecia no mundo, havia sido modelo para a representação, e dela se partia para expressar sentimentos interiores, que se expressavam. Agora, a linguagem entendida como uma forma específica de manifestação de cada arte precisa se virar do avesso para expressar a realidade interior do sujeito. Isso levou Mário de Andrade a falar em realismo psicológico, ou o estabelecimento da ordem do inconsciente. Deslocava-se aí o conceito de realidade. O mundo interior passa a predominar enquanto conceito de realidade. E aí a pergunta é: será real o que vemos, o que tocamos, ou real é a maneira como percebemos o que a gente vê e o que a gente toca? Todo mundo exterior se transforma em contato com a nossa subjetividade. Por essa época, a noção de inconsciente elaborada por Freud extrapolava os limites do campo psicanalítico e vinha a dar credibilidade à ideia dos artistas de que o mundo interior era muito mais vasto e rico do que se imaginava e que era preciso vasculhá-lo. Além da atualização da inteligência artística brasileira, a atualização da linguagem brasileira com a do mundo contemporâneo, ou seja, o universalismo de expressão, além de voltarmos para nós mesmos, ouvir o povo, ouvir a terra. Nós nos tornamos muito mais donos, né, proprietários do que se passava aqui no Brasil e não copiando o que estava lá fora, porque a grande maioria dos artistas, na verdade, ia estudar lá fora. A manifestação cultural da semana constitui um registro sintomático da pulsação do organismo nacional, antecipando, através do pensamento, a insatisfação que tomaria forma política contra o tradicionalismo, contra aquele aristocracismo. O grupo que rejeitava o passadismo era vitorioso na intenção demolidora. Havia uma percepção de necessidade de mudança. Manuel Bandeira expressou com precisão a atmosfera resultante da Primeira Guerra Mundial. Dizia que ela provocou em todo o mundo uma revivescência do sentimento nacional que andava adormecido pela propaganda socialista ativa. As elites sonhavam com uma organização política e social mais justa, numa humanidade sem fronteiras. Em nosso país, o sentimento nativista exprimiu-se nas artes por uma volta aos assuntos nacionais. E aí eu começo um pouquinho, vou dar uma introduçãozinha da Anita, porque a Sandra ainda tem que falar. A Anita nasce em 1889, uma moça... o mais interessante aqui, a mãe dela, grávida, vai à feira, esbarra numa pessoa com deficiência física e pensa: nossa, o meu filho vai ter este azar. E a Anita nasce com um defeito congênito no braço direito.
Ela era filha de um engenheiro italiano e de Betty Krug, uma americana de origem alemã. Então, ela nasceu com essa atrofia e tem que aprender a lidar com a mão esquerda, com tudo com a mão esquerda. E, apesar dos pais terem levado ela com 3 anos para a Itália para fazer uma cirurgia, a cirurgia não foi assim de uma efetivação maravilhosa. Mas ela tinha uma babá, uma governanta, que deu muita força para ela, que ajudou muito nessa questão da mão esquerda dela. Mas a verdade é que o que se tornou o objeto favorito dela eram os livros e as revistas. Quando ela tem 12 anos, o pai dela morre. E ela fica muito mexida com isso. A mãe, há uma mudança na família por conta da renda desse pai que se foi. A mãe tem que passar a trabalhar. A mãe pintava muito bem. Então, ela começa a dar aulas de pintura, inclusive para a Anita. Mas a Anita, muito mexida com a questão da morte do pai, ela morava na Barra Funda, em São Paulo, e tinha a linha do trem perto. E ela, com 12 anos, se amarra nos dormentes para um trem passar. Mas ela não tem coragem, escapa, e anos depois, ela escreve uma coisa muito bonita sobre esse momento. Eu tinha 13 anos. Tomás, Oi? Pega aqui correndo, por favor. Sandra. Gente, enquanto ela está vendo lá, deixa eu falar só uma coisa, Cecília. Eu cometi uma gafe, porque eu achava que era Emília, mas não, é a Sandra, você que apontou agora. Desculpe, Sandra. Eu tinha 13 anos e sofria porque não sabia que rumo tomar na vida. Imagina, aos 13 anos, não saber o rumo que tomar. Nada ainda me revelara o fundo da minha sensibilidade. Resolvi, então, me submeter a uma estranha experiência, sofrer a sensação absorvente da morte. Achava que uma forte emoção que me aproximasse violentamente do perigo me daria a decifração definitiva da minha personalidade. E veja o que fiz. Nossa casa ficava próxima da estação da Barra Funda. Um dia saí de casa, amarrei fortemente as minhas tranças de menina, deitei-me debaixo dos dormentes e esperei o trem passar por cima de mim. Foi uma coisa horrível, indescritível. O barulho ensurdecedor, a deslocação de ar, a temperatura asfixiante deram-me uma impressão de delírio e de loucura. E eu via cores, cores e cores riscando o espaço. Cores que eu desejaria fixar para sempre na retina assombrada. Foi a revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura. E aí ela vai começar a aprender, né, com a mãe. Deixa eu ver aqui. E, em 1910, com 20 anos, o tio a ajuda a ir para a Alemanha, estudar pintura. E lá ela... Cecília, temos 20 minutos só, amor. Tá, tô rapidinho. Com o objetivo ela quer aprender a pintura expressionista, com o objetivo de expressar o emocional, distorcer as formas e usar as cores pouco reais. Na Alemanha, com a palheta na mão direita e o pincel na esquerda, Anita pintava aplicando cores com movimentos livres e traços vigorosos. Era o gesto, a expressão do gosto pelo colorido, compondo as telas. Então, eu vou parar aqui. Não vou continuar, porque eu ia falar mais muito bom. A introdução, mas vou deixar, então, para a próxima vez, para a Sandra ter tempo. Vamos lá, Sandra. Eu levei um susto, mas, de qualquer modo, ia falar. No que convoca. Pode falar. Não tem, estamos em família. Bem,
Vocês estão me ouvindo? Estamos. Vamos. Olha, eu estou pesquisando a Gilca Machado, então eu coloquei o título provisório Gilca Machado, a Mulher Nua. Em 1922, Gilca Machado lança Mulher Nua, um livro de poemas inspirado em Salomé, forte influência da época. O mito bíblico da princesa odalisca da Judéia, que realiza para o seu padrasto a dança dos 7 véus e recebe como prêmio a cabeça de João Batista, tornou-se, no fim do século XIX, uma fonte quase inesgotável de inspiração, sendo precursor e musa do movimento simbolista nas artes, na literatura e na poesia. Influenciou, inclusive, Baudelaire nas Flores do Mal. Gilca já era presença na imprensa e na poesia desde 1917, quando publicou Cristais Partidos. Sua poesia, no entanto, de versos longos, de feitio próximo ao parnasianismo, melhor a situariam como uma poeta simbolista. O que a torna, a meu ver, moderna é o teor erótico de sua poética e a coragem de falar do que era profundamente velado, encoberto pelo conservadorismo da época. Ela revela o corpo, a sexualidade, o desejo e o sentir da mulher, algo inusitado e fora do tom, algo sobre o qual não se falava. O corpo é o protagonista da obra de Gilca, como se pode entrever no poema No Cavalo. Só um trechinho. Quando em teu corpo forte o frágil corpo aprumo, eu me sinto disposta a lançar-me sem rumo às conquistas da glória e às conquistas do amor. Ou adiante, em Ser Mulher, quando diz que ser mulher é vir à luz talhada para os gozos da vida, a liberdade da glória e da luz, e, no entanto, ficar na vida qual uma águia inerte, presa aos pesados grilhões dos preceitos sociais. Ela percebe e denuncia o que a condição da mulher propunha em termos de contenção e decoro, cortando-lhe as asas à mercê do confinamento em um padrão estreito e uma pálida voz. No poema Meu Glorioso Pecado, publicado em 28, a poeta volta o olhar ao autoerotismo, revelando matizes da sexualidade que se realiza com apelo ao imaginário, na ausência do ser amado. Embora de teus lábios afastado, que importa, tua boca está vazia. Beijo esses beijos com que fui beijada. Beijo teus beijos numa nova orgia. Nessa ausência que me excita, tenho-te a minha vontade, numa vontade infinita. Devido ao efeito de sua poesia, Gilca foi chamada pelos críticos de matrona imoral. Mas, criada numa família de artistas e com os limites mais amplos, tentou impor-se ainda muito jovem, quando, aos 14 anos, inscreveu-se no concurso de poesia do jornal A Imprensa, sendo vencedora dos 3 primeiros lugares, o primeiro com o nome dela, o segundo e o terceiro sob pseudônimo. Teceu críticas à sociedade machista e fez parte do grupo de mulheres que fundou o Partido Republicano Feminino, que reivindicava o direito da mulher ao voto. Drummond valorizou a abertura poética de Gilca, resumindo a expressão de corpo estranho, para designar a chegada de Gilca à cena literária da época. Gilca, diz Drummond, né? Gilca foi a primeira mulher nua da poesia brasileira. Deu mesmo a um dos seus livros esse título ousado para a mentalidade de 22, ano, teoricamente, da irrupção do modernismo. Porém, tão preconceituosos, diz ele, Drummond, quanto os seus antecessores, que eram vitoriosos e hipócritas. Ficou assim à margem da evolução literária e alheia ao modernismo, que, por sua vez, não se dignava a contemplá-la. Gilca ficou praticamente esquecida durante os 13 anos seguintes à sua morte e foi descoberta nos anos 2000, quando começaram a aparecer os estudos sobre a obra, que está no momento esgotada, aguardando nova edição. Gilca casou-se aos 18 anos com o também poeta Rodolfo Machado e teve 2 filhos, Hélios e Eros.
A filha também depois vai se dedicar à dança dos Sete Véus e veio a ser influenciadora da Carmen Miranda, a filha Eros. Então, ela ficou viúva precocemente e, não podendo viver de sua poesia, trabalhou toda a vida adulta como diarista da Central do Brasil. Tinha 29 anos na semana de 22. Teve uma longa vida. Perdeu seu filho Hélios, o Sol, o menino de seus olhos, e, desgostosa, abandonou a poesia em 1938. Inspirei-me em Gilca, não apenas por sua postura de vanguarda e pela coragem de impor sua voz numa época de profunda desigualdade e silêncio diante da vida íntima das mulheres, como também por Gilca ter nascido 37 anos depois de Freud e ter sido criada com o desenrolar da psicanálise ao fundo. Sua obra me fez um convite especial para a articulação da sexualidade feminina, a literatura e a psicanálise. Então, quando eu acabei, eu descobri que eu fiz uma carta de intenções. Eu ainda não comecei. Eu vou apresentar a Gilca. Olha a Gilca, olha ela. Linda. A Gilca. Linda. A matrona imoral. Agora, é muito difícil fazer essa articulação com o erotismo propriamente, como ela deixa antever nesse contato com o cavalo, com as próprias roupas, e dá uma ideia dessa coisa meio do gozo sem limite, uma coisa assim, meio até se assemelhando ao gozo místico. Eu vou fazer uma pesquisa, então era isso que eu queria apresentar. Maravilha. Maravilhoso, Sandra. Muito bom. Vamos ver se a gente... Ela, coitada, era off-modernismo, né? Porque o povo não dava bola para ela. É interessante porque esses retrospectos, que é o que a gente pretende, né, também, descobrir figuras como essa que a gente desconhecia completamente. Eu também desconhecia. É um grande achado você fazer, a Gilca. Muito, muito bom. Vamos ver, eu peço ajuda de todos para ir avançando nos textos. Mas é assim que a gente produz, né? Verdade. Sim. E é maravilhoso o ponto de vista do Drummond, né? A análise dele, incrível Drummond. Ele valorizou até na morte dela. Sempre foi maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Então, eu devolvo a palavra para vocês. Perguntas? Pode. Acho que a gente deu muita informação. Exatamente. Temos que nos inscrever. Pode falar, Márcia. Assim, eu gostei tanto, né, das apresentações e eu fiquei buscando assim um fio para pensar, né, para pensar algumas questões, especialmente agora, Sandra trazendo, né, o erotismo e falando de Salomé, né? Salomé é uma ópera também de Richard Strauss, né? Então também tem algo aí na música que vai contar essa história dessa dança, né? Enfim, o que ela vai fazer, né? A carta de intenções aí, como que isso vai se dar? Mas desde o teu texto, Teresa, eu estou vendo assim opostos, né? O erotismo com o místico, também quando você traz, quando Cecília também traz opostos, né? Essa questão que é da semana mesmo, né? De colocar um questionamento, né? Um contraste, isso. E aí eu fiquei pensando no duplo que você trouxe, né? Como é que a gente pode pensar, articular esse duplo, né? Esse papel do duplo, essa função do duplo, se eu posso dizer assim, na Semana de Arte Moderna, né? Como é que a gente pode pensar essa questão a partir desse horror, né? Aqui é toda a lógica do estranho, né, Márcia? Isso. A questão do duplo tem a ver com o fato que o estranho está dentro de cada um de nós, não está fora. O que acontece é que alguém traz algum elemento que toca, né, esse estranho familiar. E como o sujeito não tem palavras, né, para, como é que eu posso dizer,
num primeiro momento, para elaborar, ele não há rapidez suficiente para elaborar o que ele vê, o que o invade pelos olhos ou pelos ouvidos, né? A reação do sujeito é de recusa, né? Pode ser de estupefação, mas também pode ser uma reação violenta, que é o que aconteceu na semana, né? Uma incompreensão absoluta e uma dificuldade muito grande de acolhimento para alguma coisa nova. Estava todo mundo confortável nas regras já postas na literatura, nas artes. O que é o certo? O que é pintar? O que é fazer poesia? E, de repente, a garotada, né, invade a praia, literalmente, e coloca, assim, uma confusão. Então, o fenômeno do duplo, se a gente quiser ser bem freudiano, ele se passa nesse estranho familiar que se apresenta ou pela via auditiva ou pela via visual, né, especular, toca o que é estranho no próprio sujeito. O sujeito é estranho a si mesmo, em última instância. E isso não aconteceu só aqui no Brasil, não. Claro que não, verdade. Terra, na primeira década do século XX, houve uma exposição de Matisse, Gauguin, né? O diabo. Isso. E neguinho foi para a porta apedrejar aqueles homens de paletó e gravata e cartola, apedrejando o lado de fora do lugar da exposição, porque estavam achando que aquilo não era arte, que aquilo era uma excrescência e tudo mais. Por isso que eu acho interessante, Cecília, quando você traz a questão do problema auditivo, né, e do que isso encaminha também, né, na Anita. Também, o que é isso, né, esse contraste? Eu acho que a Teresa falou bem a palavra que eu estava buscando, né, esses contrastes. O místico lá da Salomé, né, o mítico também, e o erótico. Né? Como é que a gente pode pensar, né, durante as apresentações e tudo nessa questão, né? Porque são esses contrastes que vão fazer com que esse estranho se familiarize ou não, né? Fiquei pensando nisso. Enfim, não sei se tem mais gente para falar, acho que eu já falei demais. Esse estranho faça avançar, porque a estranheza obriga o sujeito, na melhor das hipóteses, a tentar elaborar o que há de estranho, né? E isso faz avançar. Principalmente quando o Freud fala, você não é dono da sua própria morada. Exato. Quer dizer, então é exatamente essa tentativa, né, de romper muros, né, e se saber melhor. Né? Você não é dono da sua própria morada, quando ele fala desse estranho, né? E do inconsciente, naturalmente. Isso. Porque na verdade, eu penso assim que o mundo todo, depois da Primeira Grande Guerra, eu acho que ele caiu na real, né? De alguma maneira... Não caiu até hoje, Teresa. Não, caiu na real temporariamente, né, Cecília, Emília? Cai na real, mas imediatamente, quando você elabora alguma coisa, recalca. Sim. Não, foi um marco, sem dúvida nenhuma, né? Claro. Até porque foi uma guerra brutal, assim, de massacre físico, baionetas furando, aquela coisa assim, bem primitiva. E a arte é exatamente uma tentativa de contornar esse horror, né? Desse real, de circunscrever, né? Mas se você pensar também nessa questão dessas etapas do mundo, que o mundo cai na real ou deixa de cair na real, a pandemia seria um movimento assim, importantíssimo, porque foi mundial, né? Uma coisa quase que planetária. Então, caiu na real, caiu... Né? E Teresa tem razão, é uma transição, quebra-se alguma coisa, perde-se alguma coisa, né?
E já acabou a real toda da pandemia. Porém, um pouco antes foi a Belle Époque, gente. Não vamos já esquecer. varremos a pandemia, já estamos em outra, agora estamos na guerra. Um pouco antes foi a Belle Époque, né? daqui a pouco está tudo no mesmo ponto de loucura que estava, né? Ninguém mais quer fazer pergunta. O que eu acho importante deixar marcado hoje é que na semana de 22 se deu início ao que a gente chama de inteligência nacional. Quer dizer, isso foi um marco nesse sentido, como a Cecília falou, e, de certa forma, a Sandra e a Tereza, né? Essa coisa da cópia do que já era provado e comprovado como sendo, né, a tradição, e é esse rompimento, é essa hora crítica que é importante marcar na semana de 22. Né? Eu também queria só comentar... trazer um elemento aqui, rapidinho. Peraí, Tereza, deixa o rapaz falar. Queria comentar uma coisa. O Eric quer falar. Tá. Sobre isso de depois da guerra o mundo ter caído na real, né? Eu acho que também na semana de 22 e vários outros momentos assim, o início do século XX, ele trouxe assim um sentimento, eu acho, de uma prosperidade, né? De alguma coisa assim, de uma novidade que a gente pode ter. Não, o Freud publicou a interpretação com a data de 1900, assim, sendo publicado antes. Na virada para o século XXI, eu acho que teve esse respiro também no Brasil, né, com as eleições de um governo com algumas mudanças, né, não vamos entrar no juízo, nos Estados Unidos também e tal. Então, eu acho que mesmo antes da guerra já tinha um movimento assim, uma coisa de fazer essa ruptura, que a modernidade ela é propriamente uma ruptura, né? Na filosofia foi com Descartes, uma ruptura do pensamento grego antigo, e também nas artes, né? A Semana da Arte Moderna é uma grande ruptura. A poeta, que eu já esqueci o nome, que eu conheci hoje, Gilca Machado. Gilca? Ela fazia uma ruptura enorme, assim, com o que se esperava de uma mulher, né? Muito tempo antes da gente ter isso na sociedade mais divulgado, assim. Então, achei interessante, assim, toda a discussão aprendi bastante e vejo que tem muito mais a aprender também. Obrigada, Eric Santos. Ok. 7h, ficamos aqui. Temos que ficar, tem os colegas. Vai ter agora uma outra apresentação do Felipe e da Cláudia. Tereza, é o mesmo número. Posso falar uma coisa sobre apresentações excelentes? Esse cartel promete. E, olha, vamos ver o que vai ser, hein? Vai ser bom, hein? Vai estar sendo, né? Já com hoje foi ótimo. Obrigada, hein, gente? Só lembrando, Só lembrando que semana que vem nós estaremos aqui, porque não podemos, né? Ótimo. Tchau, querida. Agora é o Felipe e a Cláudia. Nós vamos sair. Eu tenho que sair também. Boa noite, gente. Maravilhosas apresentações. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.